Bom, para quem não conhece a Ana Paula e a Maria Dalva, eu gostaria de apresentá-las aqui. A Ana Paula é cofundadora do movimento Mães de Manguinhos, e integrante do Fórum Social de Manguinhos. E a Maria Dalva, sentada aqui ao meu lado, cofundadora da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. Queria passar a palavra para vocês, o microfone para vocês, e depois a gente abre um pouquinho para perguntas, como vocês se sentirem à vontade, tá bem? Não sei se já são meio-dia, mas boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui. Meu nome é Ana Paula Oliveira e antes de tudo, né, antes de ser uma das fundadoras do movimento Mães de Manguinhos, de fazer parte do Fórum Social de Manguinhos, eu sou a mãe do Jonathan, né? Eu sou nascida e criada na favela de Manguinhos, uma favela que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro. E no dia 14 de maio de 2014, eu tive o meu filho assassinado, né, aos 19 anos de idade, com um tiro nas costas, disparado por um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora, lá em Manguinhos. E desde então eu venho nessa luta, né, ocupando também esses espaços, né, de fala, porque quando a gente é favelado, né, mulher, a gente muitas vezes esses espaços são negados, né, o espaço da gente ter voz, de falar. E é muito importante porque essas mortes elas ficam invisibilizadas, né? Então, muitas vezes as pessoas falam para a gente: mas você é forte, você é corajosa, mas não é isso. Nós não temos outra opção, né? Eu, Dalva e tantas outras mães que tivemos nossos filhos assassinados, né, de forma tão brutal e injusta, para nós não tem outra alternativa, né, a não ser passar a ser a voz dos nossos filhos, né? E a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que hoje nós estamos aqui, ocupando esse espaço, compartilhando aqui com vocês um pouco da nossa dor e da nossa luta, mas nós sabemos da responsabilidade que porque não é apenas a Ana Paula, mãe do Jonathan, nem a Dalva, mãe do Tiago, mas nós estamos aqui representando milhares de mulheres, mães, pobres, negras, moradoras de favelas, que têm seus filhos todos os dias assassinados, né? Assassinados por conta de uma violência, né? Que aqui no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares, né? Se parte muito também dessa coisa do combate, né, às drogas, dessa falácia de guerra às drogas, quando, na verdade, a gente sabe que não há uma guerra às drogas, né? O que há é uma desculpa para se continuar exterminando a população pobre e preta, né? E aí a gente precisa mesmo ter voz e precisa falar disso que acontece, né? Eu queria que pudesse passar um pouquinho o documentário Cada Luta Uma Luta, que conta um pouco dessa trajetória do que aconteceu, né? Eu vou ir comentando um pouco. Ué, irmão, tranquilo?
Patrick do jornal Nova Democracia. Cara, eu tô te ligando porque entraram em contato comigo agora, lá do Manguinhos, dizendo que os policiais da UPP balearam e mataram um jovem lá. Não tem nenhuma imprensa no local. Eu tô partindo pra lá, pô, parte pra lá também. Isso foi já à noite. O Jonathan foi assassinado por volta de 4 horas da tarde. Mas o Patrick, que é um jornalista do jornal Nova Democracia, chegou lá, já era noite. Filma ele! Filma eles, pô! Filma eles! Filma eles! Morador! Ele assassinou o moleque que queria comigo. O Jonathan, ele assassinou o Jonathan, tá esculachando o morador. É tudo uma maquiagem que o governo fez para botar o PT aqui dentro. Tudo maquiagem, para poder eles entrar e esculachar o morador. É isso que eles fazem. Cadê a cápsula? A cápsula, deixa a cápsula aí. Cadê a cápsula? Saca, louco. Aí. Tô passando mal aí, meu. Tô passando mal aí. Essa é emissora de onde? Não é emissora não, é jornal impresso. Jornal impresso? Isso. Abaixa aí, por favor. Pode se eu botar? Não, não me importa. Pode ficar sem a máscara. Sem máscara. Ele tá sem máscara, vambora. Mas você é treinado A minha máscara tá no carro. Aliás, pega essa reta aqui. Vocês vieram por aqui, não vieram? Não, ele tá de carro. Tá aqui cadê do o carro? Tá do lado de fora, mas Então, vocês pegam aqui e esquerda, vocês vão sair do outro lado. Sim, senhor. Pega aqui, eu vou ficar olhando vocês saírem. Então ele vai pegar esse beco aqui, eu acho que eu vou lá na frente. O beco aqui atrás. Esse aqui atrás. Pega esse beco aqui atrás. Por favor. Eu não quero ficar aqui olhando e ver vocês. Tá tranquilo. A gente não quer atrapalhar vocês, não. Buscando a imprensa para correr, né? Claro que se fosse uma Globo, Entramos na jamais favela e logo existiria. encontramos todos os amigos e outros moradores da comunidade, assim, revoltados com a situação contra os policiais da UPP. E logo que a gente começou a fazer o registro, tiramos os equipamentos de segurança, máscara de gás, e a gente começou a fazer o registro, passou-se alguns minutos e já tomamos uma dura da polícia. Aí a gente pegou, concordou, baixou a cabeça, foi embora, né? Saímos por um beco e contornamos o quarteirão, né, dentro da favela, e entramos por um outro beco, porque a gente estava ali também na função de esperar esses outros jornalistas que a gente contactou por telefone e chamou para ir até lá. E assim que esses jornalistas chegaram, e outros jornalistas do Monopólio que chegaram lá também, a gente entrou em busca do depoimento da família do Jonathan, né? Da avó, da tia e dos pais dele, que era o nosso objetivo principal lá. Quando escureceu, eles chegaram dando tiro ali, aí pegou no meu sobrinho. Aqui as balas, aqui, ó. Bala que tava ali, mas foi interno. Mostra a bala pra gente, Bala de polícia, isso aí, ó. Essa aqui é de polícia. Se der o PP, não tem tráfico aqui, né? Não tinha traficante, não tinha bandido, não tinha nada. Eles chegaram só. Toda a vida foi isso. A minha filha tá lá, meu Deus, que antes de matarem ele tava sentado no colo da mãe, beijando a mãe. Parecia que ele tava despedindo, meu Deus. Pra que fizeram isso? O garoto direito. Ai, o garoto tão carinhoso com todo mundo, gostava dele. Pra que fizeram isso? Eu espero que a justiça, né, tenha uma providência, né, pô, deixar isso impune não, que isso é uma covardia. Ela tá assim, né? Eu não sei, nem sei. Eu dou. Ai, meu pai. Meu filho nunca mais vai voltar. Ele não vai voltar mesmo. Deixou a irmãzinha de 8 anos. Não tem 8 também. Ah, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora da minha vida, gente? O que eu vou fazer? Menino educado, comunidade toda conhecia, porque viu ele crescer, nascer, crescer. Eu só recebi elogios. Todo mundo falava que gostava do meu filho, todo mundo. Tia, por que mataram o John? Maldade, ruindade, perversidade. Por que fizeram isso com o meu filho? Maldade, perversidade, ruindade, não tem nem palavra, não tem nem mais. Filho, tia, por favor. Eu só quero dar um abraço nele, por favor.
E aí a mídia fazendo o discurso dela, né, como de costume. Que não basta só matar o corpo, né, tem que matar a dignidade dessas pessoas que são assassinadas todos os dias dentro das favelas. A partir do momento do luto, eu fui amparada por outras mães, né, lá da comunidade mesmo, que também foram vítimas, também tiveram filhos mortos, né, pela UPP. Foi quando eu encontrei com a Fátima, que é uma mãe de Manguinhos, também vítima da polícia, e ela me sinalizou, né, falando do Fórum Social de Manguinhos, que foi quem também acolheu ela no momento da dor dela. Essa presença de Ana Paula, né, e de Fátima também, que é uma outra mãe de Manguinhos, que teve o filho morto também assassinado pela UPP, ou seja, veio fortalecer esse trabalho, esse enfrentamento que o Fórum vem fazendo no campo da segurança pública. Quando você mexe com uma mãe, você mexe com a favela inteira, você mexe com todo mundo, né? Então a mãe, para o favelado, ela já tem uma legitimidade que é sagrada, né? Isso é desde sempre. E isso abre um espaço para essa mulher estar na luta. Ninguém aqui vai ser contra a participação de uma mulher que teve o seu filho arrancado assim, da sua vida, do seu seio familiar. Ninguém vai achar ilegítimo essa luta, né? E eu falei, eu não posso ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou a mãe dele, eu tenho que lutar por ele. E aí foi através do Fórum Social que eu conheci o caminho da luta, né? Conheci o caminho da luta, o caminho da resistência, e desde então eu venho fortalecendo, cada dia mais fortalecendo a minha luta. Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina! Eu acho que esse projeto, que é um projeto de uma ocupação do Rio de Janeiro, é um projeto, vamos dizer, que está no imaginário conservador nacional há muitos anos, né? O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade rebelde. Eu estou aqui para pedir justiça, eu estou aqui para gritar que a comunidade não pode se calar, a favela não pode se calar. Nós temos que dar as mãos e a favela unida, eu tenho certeza, jamais será vencida. A gente perdeu o nosso filho covardemente assassinados. O meu filho vai fazer 1 ano, no dia 14 de maio. Paulo Roberto, Matheus, Afonso e Jonathan, todos estão presentes aqui hoje, na minha voz, que não se cala e que vão lutar por justiça. É nós por nós, pô! Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Conosco está aqui Mônica Brito, também integrante da ANSED, Natália Damasio, da Justiça Global, e Hamilton Borges, do Movimento Quilombo X. Então, nós vamos iniciar com a apresentação de um vídeo que foi produzido pela ANSED com depoimentos e falas, né, de familiares e adolescentes que estão hoje vivendo uma série de violações de direitos humanos, e nós faremos essa apresentação neste momento. Obrigada. O caso dos nossos filhos foram todos executados covardemente, brutalmente pela polícia, em nome do Estado, né? Pra gente é sempre a mesma dor, porque a gente tem que carregar a dor que é uma dor que a gente vai carregar pro resto das nossas vidas, a dor da perda dos nossos filhos, que é uma perda irreparável, e ao mesmo tempo a gente carrega essa dor, que acho que ainda muito pior do que a dor da perda é a gente ver nosso filho ali criminalizado, sabe, marginalizado, sabe, porque eles fazem isso com o aval dessa sociedade que está aí, essa sociedade preconceituosa. Eu gostaria de fazer apenas um comentário
que não é um comentário que eu normalmente faço nessas audiências, mas dado o clima que se instalou aqui com a apresentação dos peticionários, eu acho que é importante a gente mencionar isso. Eu quero dizer que nós estamos todos aqui na mesma página, que é um problema reconhecido pelo Estado brasileiro. Por isso mesmo, não estamos aqui num confronto, não somos inimigos, não estamos aqui numa guerra. Aqui talvez não sejamos inimigos, mas os mecanismos criados pelo Estado, os dispositivos criados por Estados nos colocam como inimigos. Nesse momento, o Exército brasileiro está ocupando uma favela na Maré do Rio de Janeiro. O que é uma notícia clara para nós de que nós somos os inimigos internos. E nós não falamos dentro de um círculo cósmico, nós vivemos essa situação. Na hora que eu voltar agora para a minha terra, para a Bahia, a minha vida está em risco e a vida de todas as pessoas, defensores de direitos humanos no Brasil inteiro, estão sendo ameaçadas, intimidadas, pessoas têm sido mortas. Isso é um tratamento de inimigo. É isso, por isso que nós estamos aqui. Estamos falando em nosso próprio nome. Nós sentimos isso na pele quando nós vemos as pessoas que nós gostamos e amamos. O nosso discurso aqui não é um discurso ponderado, porque nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Aqui mesmo, um governador do Estado, diante de 14 corpos executados pela polícia, ele aplaude. São esse cinismo que nós queremos combater do Estado e que nós queremos que o Estado ele venha para o nosso lado, para que ele construa mecanismos que, de fato, fortaleçam a democracia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada. Ao encerrarmos a audiência, eu gostaria de dizer que a comissão está a par das questões de racismo estrutural no Brasil. Nós continuamos a monitorar a situação, ouviram da parte da relatora sobre os direitos da infância. Grito por justiça em nosso território. Grito pela organização popular. Dandara, Nelson Mandela, Canga, Zumba, Rei, Zumbi, Luther King, menininha, Luísa, Filipa, Maria. Senhor Deus dos aflitos, ouvi nossos gritos, Senhor. Vamos rezar este Pai Nosso, pedindo por todos aqueles e aquelas que lutam por um outro mundo possível, que cuidam da vida, que cuidam da terra. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diversos outros grupos que se reúnem constantemente e discutem saúde, educação, discute vida, discute melhorias de moradia para a nossa comunidade. Isso é evangelho. A Pastoral da Juventude, a nível latino-americano, tem um projeto chamado Contra a Violência e Extermínio de Jovens. É um projeto que trabalha, que luta pela vida da juventude. No fundo, é defender o Cristo, defender o Jonathan, defender a vida do Jonathan, a dignidade, né? Porque não se mata só quando se mata corpo. Se mata, sobretudo, quando se quer tirar a dignidade da pessoa. Não é isso? Boa noite, gente. Poder agradecer a toda a comunidade, agradecer a Capela São Daniel, toda a solidariedade, todo o carinho, toda a atenção. Houve a perca do Jonathan, mas eu ganhei muita coisa, ganhei novos amigos, assim como o Padre Geraldo, que desde a missa, de 7º dia do meu filho, que nos conhecemos, desde então vem me apoiando, me dando força, para mim continuar nessa caminhada, porque em cada lugar que eu vou, que eu levo o nome do meu filho,
que eu grito o nome dele, eu me sinto mais próxima dele. Isso me fortalece muito. Senhor Deus dos aflitos, ouvi nossos gritos, Senhor. O Jonathan sempre foi um moleque muito carinhoso, muito brincalhão, extrovertido. Até hoje eu não conheço uma pessoa que não gostasse do Jonathan. Ele era um pouco meu filho e filho de todos aqui na rua. Porque era uma criatura maravilhosa. Era aquele menino extrovertido, brincalhão toda a vida. Aí passava, brincava com um, brincava com outro, perturbava um, perturbava outro. Tinha dia, eu tinha um bar ali na frente. Às vezes ele ia pra lá, tia, começava a me perturbar lá, eu mandava ele ir pra casa. Às vezes imitava a mãe dele, ô Jonathan, vem pra casa. A gente nunca foi muito de sair da favela, né? A nossa diversão era virar as ruas, sair cortando pelos becos, pique-esconde, e lutinha, futebol. Aí, quando a gente estava já um pouco maiorzinho, a gente via curtir os bailezinhos de favela, todo mundo dançava aquele funk. Aí, pô, o Jonathan também sempre foi um moleque dançarino, extrovertido, dançava muito, né? Que era bom. Ele era muito alegre, muito extrovertido. Como a Ana Paula sempre diz, ele era uma das minhas vítimas nas festas, porque eu sempre gostei de dançar pagode e ele sempre estava disponível. Jonathan, vamos dançar com a tia. Teve uma época que ele colocou na cabeça dele que ele queria ser dançarino. Fizemos até um grupo e tal, filmamos e tudo, fizemos alguns amigos nossos que são DJ, gravaram as músicas e tal e colocaram no ar para ele poder dançar. Foi muito legal aquele momento. Isso ele deveria ter uns 12 anos, 11 por aí. Só ele me chamava de ovelha. Colocou esse apelido em mim. Onde ele me via passar na nossa adolescência, ele me chamava de ovelha. É uma família, no Mangueira é uma família. Todo mundo conhece o outro, sabe? E eu sou muito, muito, muito pegado com elas. Com a mãe delas, então o pai dela. Porque é 40 anos a gente morando perto. Vizinhança passando na frente da casa toda hora. Um dia isso tem que ter solução, tem que parar, né? Não pode continuar isso. Chegar, porque nós moramos em comunidade, chegar e matar assim, tirar a vida de um ser humano, um jovem que tinha tudo pela frente. E a mãe batalhadora, eu acho que tem que ser assim, ela está mais do que certa. E sou muito grata a ela por tudo. Por tudo. Muito grata. Toda vez que eu falo do meu filho, eu ganho forças, sabe? Então, eu tô aqui. Sou uma mãe, perdi o meu filho e eu tô aqui para dar todo o meu amor, todo o meu apoio, toda a minha solidariedade para quem estiver precisando. O que eu puder fazer, sabe? Como uma mãe que está na luta, do que eu puder apoiar, eu tô aqui para dar a mão para todas as mães. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. 50.806 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos no Brasil no ano passado. Em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país. Foram mortos. Então, eu achei importante passar o documentário porque é uma prática comum, né, da polícia matar, da sociedade aplaudir, né, uma parte da sociedade, né, que não vive a nossa realidade, né, e que apoia também esse discurso da mídia, né, que toda vez que um jovem da favela é assassinado pela polícia, assim como aconteceu com meu filho, há esse discurso, né, de criminalização. Então, eu conheci o Vitor Ribeiro, que teve a ideia de fazer esse documentário para mostrar um pouco, né, do Jonathan, quem era esse menino, esse jovem de 19 anos, né? Então eu gostei da ideia e eu falei, porque muitas vezes nós que somos mães, a gente quer falar, a gente quer mostrar como eram os nossos filhos, que eles tinham sonhos, que eles têm família, né? E para mim
era muito importante isso, porque o meu filho foi assassinado num dia. No dia seguinte, eu já vi sendo veiculado na mídia mais um jovem assassinado em Manguinhos. Vocês veem aqui pela bandeira, né, que o Jonathan ele não foi a primeira vítima, né, de policiais em Manguinhos. A unidade de polícia pacificadora chegou em Manguinhos em outubro de 2012, né, esse projeto aí de segurança pública, né, e já em março já fez a primeira vítima, que foi o Matheus. Foi um jovem de 16 anos que foi assassinado por policiais com uma arma de taser, teve uma parada cardíaca e veio a óbito. No mesmo ano, o Paulo Roberto tinha 18 anos e foi espancado até a morte por policiais da UPP de Manguinhos, né? E eu nunca, na minha vida, imaginei que o meu filho poderia ser mais uma vítima, né? E o Jonathan ele foi assassinado no dia 14 de maio. Quase um ano depois, eu vim a saber que o policial que assassinou meu filho ele já respondia por triplo homicídio, 2 tentativas de homicídio em Queimados, né? Que ele já tinha sido preso um ano antes por conta desse processo que ele estava respondendo. E aí eu me pergunto, mas essa mesma mídia, ela quis saber dos antecedentes desse policial? Ela foi lá investigar a vida do policial? Não, porque é sempre a mesma coisa, né? Sempre é a vítima que é investigada, são os familiares das vítimas que são investigados, né? E para nós mães é muito importante manter a memória dos nossos filhos vivas, né? Então fui meio que empurrada, né, para estar nessa luta, porque a gente vai nessa luta numa busca mesmo pela memória dos nossos filhos, uma busca pela justiça, sim, mas é até triste, porque o caso do Jonathan saiu um pouquinho do que é rotineiro de acontecer, né? Teve uma investigação, chegou a um tribunal de justiça, né? Completaram agora 4 anos que o meu filho foi assassinado, o policial continua solto, né? E aí a gente pensa, essa mesma polícia que entra na favela e tira a vida de pessoas indefesas, são os mesmos policiais que muitas vezes apreendem essas drogas nas favelas e revendem essas drogas, né, para outras favelas, para facções diferentes. Então, isso tudo não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe disso, né? O governo sabe disso, o secretário de Segurança sabe disso, mas, mesmo assim, eles preferem pautar, né, numa política de segurança pública racista, mentirosa, né, excludente. E isso é muito revoltante, né? Saber que nós temos o sangue dos nossos filhos derramados em prol de toda essa falácia, né, de guerras de drogas, né? Isso é muito revoltante. E aí, quando a gente também percebe, né, como eu, que estou há 4 anos esperando alguma resposta da justiça, porque eu acho que isso é o mínimo que o Estado, é o mínimo que o judiciário pode me dar como resposta, né, que não fique impune, porque quando acontece uma coisa dessa, a gente quer uma resposta, né? E aí a gente chega no judiciário e vê que as perguntas que eles fazem lá, eu nunca tinha entrado num tribunal de justiça, né? E a primeira vez foi para a primeira audiência do caso do Jonathan, e quando chego lá, eu vejo as perguntas que os promotores e os juízes fazem, né, para as testemunhas. Na favela onde você mora tem tráfico de drogas? O Jonathan ele tinha algum envolvimento com tráfico de drogas? E ali está o réu sentado na maior, sabe, bem à vontade, porque fica claro que esses casos, quando chegam a um tribunal de justiça, quem está sendo julgado ali, mais uma vez, é a vítima,
mais uma vez, é a vítima, né? Então, é muito revoltante isso, é muito revoltante mesmo. E aí, também tem um episódio que eu gostaria de mostrar aqui, falar, né? São 4 anos esperando por alguma justiça. E aí, quando a gente percebe, né? Eu soube do que aconteceu a respeito, né, dos estudantes de direito, né, da PUC, né, que tiveram essa atitude. São eles, né, provavelmente, que vão estar ocupando esses espaços lá. Vão ser os promotores, juízes. E a gente fica decepcionada e perde um pouco da esperança, né, de dias melhores, né. Mas eu acredito muito na luta das mães. Eu sei que o caso do Jonathan ele vai a júri popular, foi decidido agora na última audiência que teve, julgamento do recurso, que o policial entrou com um recurso, né, contra a decisão do juiz. Essa decisão do juiz de mandar o caso para o júri saiu em 2016, só que em março de 2017 o advogado do réu entrou com um recurso, né? E esse recurso era para ter sido julgado em outubro de 2017. Fui para a audiência, a Dalva foi lá e outras mães familiares foram também, né, para me dar apoio. Chegamos lá, a audiência foi adiada simplesmente porque o advogado do réu estava sem a gravata e o desembargador disse que ele não poderia fazer a defesa do recurso sem a gravata. E mesmo diante de outros advogados que estavam lá, que tiraram a gravata e disponibilizaram para ele, ele se recusou a colocar a gravata. E aí foi adiada a audiência. E agora a audiência aconteceu, agora no dia 24, e por 3-0, o caso do Jonathan vai a júri popular. E é isso, seguimos aí na luta. Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Maria Dalva da Costa Correia da Silva. Sou moradora da favela do Borel. Tenho hoje 64 anos. Semelhante ao filho da Ana Paula, eu também tive o meu filho assassinado. Tiago da Costa Correia da Silva, de 19 anos, só que o Tiago não foi morto sozinho. Ele foi executado no dia 16 de abril de 2003, juntamente com mais 3 amigos, que era o Tiago, de 19 anos, que era o meu filho, o Carlos Magno tinha 18 anos, morava na Suíça, tinha dupla cidadania, estava aqui no Brasil para prestar o serviço militar. O taxista, que era o Everson, deixou 2 filhos, e o Carlinhos, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, a mãe dele era meio, assim, tinha meio problemática, e o Carlos Alberto não tinha nem sequer certidão de nascimento. E o primeiro documento que o Carlinhos recebeu foi um atestado de óbito. Então, em 2003, foi um ano muito emblemático, porque teve rebelião em presídio, a polícia subia a favela, matava, o pessoal descia, queimavam ônibus, queimavam lixeiras, e a polícia subia e matava mais. E aí o prefeito, né, o César Maia, foi para a mídia e disse que o bloco dele estava na rua, que tivesse que morresse do outro lado. A governadora também era a garotinha, né, que a gente até fala garotinha, né? E ela nem sequer deu atenção. O marido dela, ela colocou como secretário de Segurança Pública, e a polícia subia o morro e matava, e continuava morrendo. Foi 1.119 pessoas executadas, a maioria com um tiro nas costas e na cabeça.
O Tiago estava com 19 anos, já tinha uma filha, que hoje ela está com 16, a Gabriela. E, por coincidência, no dia 25 de março, a Gabriela tinha sido morta no metrô lá na Tijuca. E o Tiago trabalhava perto do metrô. E ele passou assim, uns 5 minutos antes, e ele ficou, que ele tinha ido ao banco, era perto do trabalho dele, e ele chegou em casa e falou: mãe, acho que morreu uma menina lá no metrô da São Francisco Xavier, e eu estou muito... Nossa, eu parei e eu vim para casa que eu não consegui trabalhar. E quando foi à noite, a gente viu que foi a Gabriela, de 14 anos, sendo que estava acontecendo um assalto, e passou um policial militar, um policial civil de Brasília, viu a confusão e deu um tiro, e o tiro pegou no peito da Gabriela. A Gabriela foi morta com uma bala de pistola .40, mas isso nem sequer se falam hoje. Se falam que a Gabriela morreu num assalto do metrô, mas não colocou em questão que a Gabriela foi morta por um policial civil. E a mesma coisa aconteceu também, foram coisas que aconteceram quando nós estávamos, a gente precisou se manifestar, porque quem fez a execução foi uma guarnição, que eram 16 policiais. Naquela época, tinha policiais nas favelas, que era tipo o PP, devido às coisas que estavam acontecendo. Então, esses policiais do 6º Batalhão, esses policiais militares, eram os policiais que tinham o aval do comandante para matar. Quando eles subiam a favela, eles subiam para matar mesmo. E, nesse dia, a guarnição que estava lá, depois, no depoimento do policial, ele falou, o policial que estava de plantão, ele falou que não sabia que tinha outra equipe lá na favela, sendo que ele só prestou esse depoimento, que era o Cristiano. Nunca mais o depoimento do Cristiano apareceu. Então, esses policiais foram para a favela, chegaram por volta de 3 e pouca da tarde, entraram lá em casas, em certas casas que queriam ir para a laje, e chegou para a menina e perguntou se tinha como subir. Ela falou que não, só que tinha uma porta, um portão aberto. Estavam 8 policiais, aí 4 subiram e 4 saíram. E eles ficaram lá escondidos. Foi considerada uma operação Troia, né? Que eles se escondem para depois executar, porque eles estavam ali para matar mesmo. E o Tiago, ele tinha 1 mês que ele estava nessa firma, porque ele era jovem aprendiz formado pelo Senai. Ele tinha carteira assinada desde os 16 anos, fez lá em Caxias, ele atrasou na escola porque ele estudava no Senai de Caxias, porque só em Caxias tinha o curso que ele queria fazer, que era mecânica, porque o sonho dele era ser engenheiro mecânico. E ele falou: mãe, eu vou fazer um curso técnico, porque eu vou bancar minha faculdade, porque eu vou ser engenheiro e mecânico. E, então, ele fez esses 2 anos e meio. Tinha 1 mês que ele estava na firma que ele trabalhava, que é a Astec, Tecnologia de Planejamento Ambiental. Ele ainda não tinha carteira, ele tinha motorista e ele fazia manutenção de bomba de gasolina. Ele é assistente técnico, então ele fazia Itaguaí, Japeri. E, então, após chegar do trabalho, naquele dia ele não teve aula, porque ele estudava à noite. Ele chegou em casa por volta de 6 horas, jogou um pouco de videogame com o irmão dele, porque ele gostava muito de videogame. Era um Nintendo 65, então era futebol. E ele jogou um pouco de videogame com o irmão dele e falou assim, desceu. Eu trabalhava à noite, porque eu sempre trabalhei. Eu era operária a minha vida inteira. Eu trabalhei 18 anos na Souza Cruz. Quando tinha greve, a gente fazia greve, e eu estava acostumada com as lutas. Mas era assim, eu ia para o trabalho, entrava na minha casa, e assim, as coisas aconteciam, eu ficava assim, meio mais... às vezes eu ia ao sepultamento, né, dava assim, um apoio para a família, mas nunca
pensei que fosse acontecer comigo. Até porque, mesmo morando ali, eu achava assim, poxa, não tem como acontecer alguma coisa com meu filho. Só que todo mundo tem telhado de vidro, né? A gente acha que não vai acontecer com a gente e acontece. É por isso que eu falo que as pessoas julgam muito, porque falam, estava no lugar errado, na hora errada. E então, você, para julgar, você tem que despir dos seus preconceitos, do seu julgamento, para você se colocar no lugar do outro, para poder você falar. E aí, nesse dia, ele chegou, jogou o videogame, eu estava sentada na sala, que eu estava me arrumando para ir trabalhar, e ele falou assim, mãe, eu vou ali fazer o pé do cabelo, que até hoje eles fazem, né, que é fazer parar assim, e a barbearia eram 2 casas depois da minha. Ele falou, mãe, eu vou ali fazer o pé do cabelo e vou comprar um ovo de Páscoa para a Gabriela e para minha sobrinha, que na época tinha o Carrefour, que era ali pertinho, e vou marcar com o Carlos Magno, que ele vai voltar para a Suíça, e a gente vai para São Pedro da Aldeia, que era numa quarta-feira da Semana Santa. Então, ele saiu. Passaram uns 5 minutos, começaram os tiros, mas eram muitos tiros. E dava para ver que não era troca de tiro, que era tiro num lugar só. Aí eu falei, ué, tem polícia ali. Não tem gente aqui em cima, o que está acontecendo? E aí parou, depois começou de novo, aí daqui a pouco eu estou assim, pensativa, a minha vista escureceu, e eu tentando assim, aí o meu filho levantou, o Diego falou, mãe, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, acabou. Ele falou o quê? Eu falei, o Tiago morreu. Aí ele começou a gritar, o meu marido que está ali, falei assim, olha, o Tiago morreu, e daqui a pouco o telefone toca, e um dos sobreviventes ligou, falou, olha, eu estou aqui, eu estou ferido, o Tiago estava comigo, eu não sei o que aconteceu. Aí meu marido saiu, e quando ele já estava na porta, que eu moro na beirada, na rua, ele deparou com a polícia vindo com o corpo do Tiago. Ele estava com uma camisa branca, que é do time da Alemanha, com uma lista assim, e a polícia falando assim, se quiser, vai para o Andaraí. Mas só que, na mesma hora, a rua encheu de carro de polícia e a gente não sabia o que estava acontecendo, aí já me deram remédio. E, quando eu saí, assim, estava o policial dando tiro para o alto e eu só tive o intuito de agarrar o policial e balançar ele. Falei, eu quero meu filho. Ele chegou do trabalho agora e só escutava falar, quiser, vai no Andaraí, se quiser, vai no Andaraí. Mas eu não sabia. Aí fui para o Andaraí, quando eu cheguei lá, não consegui ver meu filho, porque eu estava muito mal. Meu marido foi e falou, olha, o Tiago já está sem roupa. E tinha um sobrevivente do lado dele, que era o Pedro, e falou assim, eu estava chegando, e ele já estava lá no chão, e quando eles atiraram em mim, que a minha mãe gritou e desceu correndo. Só que a mãe do Pedro, ela assistiu tudo. Na hora que o filho dela foi chegando, ela gritou. Porque as pessoas, o meu filho estava baleado só na perna. Então, ele falou para o policial, chama minha mãe para pegar minha carteira, eu sou trabalhador, eu tenho uma filha. E o policial botou o fuzil na... Você falou, você vai morrer porque você é bandido. Ele falou, mas eu tenho uma filha. Isso a testemunha fala no júri, lá no júri. E aí, quando a pessoa que foi testemunha, porque várias pessoas viram, mas ninguém vai para um júri para denunciar a polícia militar. E aí, que essa testemunha chegou na porta, o policial falou para ela. Ela falou, é o Tiago. Não, é o Tiago, é o Tiago. Aí ele falou, entra, sua vagabunda, sua piranha, tu vai morrer. E empurrou ela para dentro de casa com um fuzil. E até hoje, já fazem 15 anos, foi no dia 16 de abril de 2003, essa mãe, ela é hipertensa, ela é doente, porque ela ficou 1 semana passando mal, porque o Tiago levava os filhos dela para jogar futebol e trazia, entregava na porta. E aí, ele mandou ela fechar a porta e, daqui a pouco, ainda teve uma pessoa que pediu para passar. Ele deixou passar, falou, apaga a luz,
e quando apagou a luz, foram efetuados 3 disparos, que foi na hora que eu escutei aqueles últimos tiros que eu falei ao Tiago. E aí, então, a gente foi para o Andaraí, essas coisas todas, e no dia seguinte, meu marido foi tratado, sepultamento, essas coisas, e eu, assim, dopada, e o que é, assim, só quem perde para uma mãe é que ter um filho, não tem coisa que explica você ter um filho. Desde que você está grávida, que você pega lá o exame. Meu filho foi muito esperado, e era o primeiro filho. Então, mas eu saí de casa como se eu fosse encontrar o Tiago. E quando eu cheguei lá no cemitério, que assim, meu filho estava lá assim, a minha primeira coisa foi agarrar ele e segurar na mão. E aí, né, meu filho estava gelado, que eu segurei na mão dele assim, as unhas estavam com aquele sangue preto. E isso que me marcou por resto da minha vida foi quando meu filho nasceu. Que quando eu segurei ele, meu filho quente, eu segurei na mãozinha dele e eu fazia assim, meu filho quente. E quando eu cheguei ali, que eu agarrei o meu filho gelado, aí eu falei assim, acabou, eu passei mal, desmaiei, não consegui ver o sepultamento do meu filho. Voltei para casa e ali no cemitério, cheio de policiais armados, aquelas coisas todas, porque eles queriam dar a confirmação de que eram bandidos e que a pessoa que foi morta estava armada. E eu fui para casa, assim, é horrível, primeiro, segundo dia, você acha que a pessoa vai mal voltar, porque eu acho que quem é pai, quem é mãe, tem sempre que dar os filhos também, sempre abraçar os seus pais, o pai dá boa noite, dá um beijo, dorme com Deus, que Deus te abençoe. Isso é muito importante. E eu sei, o Tiago sempre foi tratado assim. Até quando ele ia almoçar no trabalho, ele falava, mãe, eu vou comer o quê? O que eu vou comer? Porque ele tinha problema de gastrite, ele me ligava 2, 3 vezes. Falava, come uma saladinha, come isso, come aquilo. Então, eu escutava o telefone tocar, eu achava que era ele. E aí, no dia seguinte, eu fui saber que não tinha só sido o Tiago, que tinha sido mais 3, e tinham 2 sobreviventes. E eu sabia que o Pedro estava lá no hospital, porque ele estava, o tiro de fuzil que ele levou no pé era um buraco, uma coisa horrível, que até hoje ele ficou deficiente. E aí, as pessoas assim, até que quando eu consegui pegar o jornal, e aí no jornal estava o nome de todos completo. Tiago da Costa Correia da Silva, 19 anos, Everson Silote, 26 anos, Carlos Alberto da Silva, 21 anos, Carlos Magno de Oliveira, 18 anos. Eles executaram, levaram o dinheiro, levaram o tênis do meu filho, levaram os documentos. A mãe do taxista demorou 1 ano para atualizar os documentos do carro, porque eles sumiram com tudo. E aí eu vi aquilo no jornal, eu falei, mas isso não pode acontecer. Mas mesmo assim, eu ficava assim, eu não acreditava. E, para minha surpresa, quando eu fui marcar a missa de 7º dia, os policiais, que era a equipe que já estava ali de volta, estava na minha porta, com o fuzil apontado, olhando para a minha porta. Porque, no dia do sepultamento do meu filho, 4 amigos que estavam colocando uma faixa, foram executados, 4 inocentes, foram presos, apanharam, não puderam ir ao sepultamento dele. E aí, esses policiais sabiam já onde era a minha casa e que eu estava ali. E ali começou a intimidação, sendo que a favela ficou indignada. Por quê? Se foram 4, mesmo que não fosse, que às vezes a mãe fala, meu filho era trabalhador, ele era inocente. Porque quando a mãe fala isso, é para justificar que a primeira coisa que a polícia fala é que ele era bandido. Então, quando a mãe fala isso,
dá a impressão que, se não fosse, podia ter sido morto. Mas a mãe não fala isso por isso. Ela fala isso para justificar quem era o filho dela, que o filho dela não merecia, e a inversão de valores. Porque aí os bandidos viram vítima e as vítimas viram bandidos. E aí começou, foi aquela intimidação, só que a comunidade se indignou e a gente começou a ver como é que a gente ia denunciar, porque o governo, ninguém quis fazer nada. Então, a gente foi estudar como a gente iria fazer. Foi quando, mesmo assim, a Associação de Moradores na Rua, os policiais, no dia do plantão deles, eles cercavam as pessoas, batiam, porque vinham pessoas de outra comunidade, veio pessoas do Vidigal, da Rocinha, Manguinhos, para a gente ver como é que a gente ia fazer. E foi a gente resolveu que a gente ia fazer. Os familiares mesmo escolheram, eu posso me identificar, porque eles foram mortos e não puderam se identificar e tiveram o nome de bandidos. E fizemos fazer uma caminhada silenciosa, só se manifestando com faixas, com o nome deles, e o principal era com as fotos. Posso me identificar? Fizemos a caminhada e, nesse dia, antes da gente sair, foi no dia 7 de maio, a governadora mandou um representante para dizer que ia nos receber no palácio, que não precisava fazer a caminhada. Aí nós falamos, nós vamos sim, porque agora nós vamos denunciar lá a nível nacional, porque já que o estadual não fez nada, nós íamos denunciar. E, na época, o Alessandro Molon era dos Direitos Humanos da Leste, ele caminhou com a gente e caminhamos até a praça com as faixas, fomos intimidados, era P2, era o 6º Batalhão todo, o comandante do batalhão intimidando, batia nas pessoas, mandava fechar faixas, que era apologia ao crime, mas, mesmo assim, nós descemos e mostramos no asfalto o que a polícia fazia na favela. Foi quando o dossiê foi para Brasília, que o Molon levou, e o Lula mandou a Polícia Federal investigar. Aí a governadora ficou, achou ruim e tudo, mas nos recebeu, e o governador, que era o marido dela, ligou para o 6º Batalhão, pediu para afastar os 16 policiais, que ele queria mostrar trabalho também. E aí eles já foram afastados, demos nome de todos, fizemos a característica de todos, falamos que eles que subiam, que eles que matavam, quem era o comandante, que era o Murilo Leite, e aí eles foram afastados. E foi quando teve a reconstituição. O advogado deles era o Clóvis Sayone, um dos advogados que cobrava mais caro, mas o Estado tem a caixinha para pagar os advogados dos matadores. E aí eles já estavam afastados, e em 2003, no dia 12 de dezembro, o MP pediu a prisão deles, eles foram presos. Aí foram presos, aí um ano depois, um não conseguiu entrar com recurso, ele foi julgado, e aí não tinha confronto balístico dele, ele falou, eu não atirei, eu só fui para socorrer, e foi absolvido. Porque o júri que está ali, o júri popular, ele é racista. Ele tem privilégios, que a gente sabe que o judiciário ele não é comprometido. O MP também não é comprometido. O MP fez porque ele foi cobrado. Porque, se você não cobrar, ele não faz. E nem o delegado faz também, porque qualquer delegado que pegar lá um inquérito que for auto de resistência é bandido. Ele não vai investigar aquele inquérito porque ele vai falar, é bandido. Sendo que, no caso do Borel, o Orlando Zacconi, que é um ser humano, fez um inquérito incontestável, tanto é que eles foram presos. E o primeiro foi absolvido, o segundo também, porque ele não tinha confronto balístico dele, e ficaram os dois que tinham confronto balístico,
os 3, um que não tinha e 2 que tinham. E eu sei que, em 2006, o policial que matou o meu filho, ele foi condenado a 52 anos. Ele disse que não atirou, mas tinha a bala tatuada. A bala tatuada é que fica a marca da pólvora, que queima o corpo da pessoa, que eles falam tatuagem. O delegado, o perito, falou que de 30 a 70 centímetros, eles disseram que estavam longe, que não atiraram, aquela coisa toda. Ele foi condenado a 52 anos, recorreu, passou para 42, depois recorreu, passou para 30. Eu sei que, em 2010, quando teve a ocupação da UPP no Alemão, ele já não tinha mais o advogado, porque o Estado paga para um oficial, né? Aí os outros que já não são, que não é oficial, eles se viram. E aí quem defendeu ele foi um defensor que só defende policial militar. E aí ele usou, antes do julgamento, tinha as audiências, mas aí acontecia, a plenária está com goteira, porque não sei, alguém não pôde vir. Aí, quando teve a ocupação do Alemão, ele usou as imagens da ocupação do Alemão para criminalizar a favela. Porque a gente diz, a favela não é criminosa, a favela é criminalizada. Então, tudo que vem da favela, infelizmente, é crime. Por quê? As pessoas acham que... A elite acha que quem mora na favela não tem direito à cidade, que a gente não pertence à cidade. E o próprio Estado também está de costa para nós. Tanto é que, quando o Estado está presente, é com a ponta do fuzil. A gente sabe que o policial que é treinado para a favela não é o mesmo policial que é treinado para atuar na Zona Sul, porque, de repente, ele chega para um filho de uma juíza e ele não vai falar igual ele fala com o garoto na favela. Porque o menino na favela falou para o policial assim, porque quando ele chega na favela, ele se julga tão imponente que ele olha para cima. E aí de você que olhe para a cara dele. Então, o menino foi falar, se eu fosse um playboy, você não estava falando assim comigo. Ele falou, e você sabe o que é playboy, seu filho da puta? E já dá logo na cara. E é isso que eles fazem mesmo. Então, o policial que é treinado para estar lá na favela, ele não é o mesmo que está na Zona Sul, porque ele pode chegar para um filho de um juiz, de uma juíza, e se ele não vai falar do jeito... Porque, dependendo do jeito que ele falar, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele já vai responder um processo. E na favela não, é desacato. E então, a gente sabe que a desigualdade é que faz isso. A desigualdade social, o preconceito, o racismo institucional, ele é tão perverso que as pessoas que moram no asfalto acham que eles têm mais direito à cidade do que nós. Então, o que acontece é assim, a gente não tem realmente direito à cidade. Se a gente tivesse direito à cidade, nós não estaríamos morrendo. Os nossos filhos não estariam morrendo. E o que é mais perverso ainda é que quem nos mata são os policiais da mesma origem que a nossa. São pobres, são negros, são favelados, mas que acham no direito de julgar quem vai viver e quem vai morrer. E que acham, se é negro, pobre e favelado, tem que morrer mesmo. E o pior, ele faz isso com a conivência do Estado. Porque quando o policial atira, mata na favela, ele só aperta o gatilho, porque quem mata é o Estado. É o Estado que está ali presente para isso. E aí, assim, as pessoas que sofrem, para mim, a Ana Paula não é mais a mesma. Se você visse o rosto da Ana Paula, antes dela perder o Jonathan, visse o meu rosto antes de eu perder o meu filho,
é diferente. O brilho nos olhos da gente, a gente perde o brilho. Pode acontecer tudo. No dia que o policial foi condenado, eu estava ali, assim, ele foi condenado, mas aí eu vi a mãe dele chorando e ela dizendo que o meu filho não fez isso, e a mãe dele desmaiou e tudo. Aí ele foi condenado. Quando eu cheguei na minha casa, eu estava eufórica, ele foi condenado. Cadê o meu filho? Então, as pessoas afetadas, que sofrem esses traumas, é para o resto da vida. O meu filho, que tinha 13 anos, ele não conseguiu fazer uma faculdade, ele não conseguiu nem terminar o ensino médio, porque ele tinha 13 anos. 15 dias depois que ele voltou para a escola, a primeira pergunta que fizeram para ele: Diego, com quantos tiros seu irmão morreu? Então, as coisas vão se naturalizando, né? E ele não quis mais voltar para a escola, ficou 1 ano sem estudar. Foi muito difícil para ele terminar o ensino fundamental. Ele começou no ensino médio, estava no Ebert, e na segunda semana de aula, ele estava com a moça que estudava e vendia camisa, e ela foi atingida por uma bala perdida na porta da escola, na porta do Ebert de Souza. Então, o Diego não quis mais, não estudou mais, e eu fiquei muito doente, porque você tem o luto, tem assim aquela dor, mas quando começa o físico, é pior, porque eu comecei com hipertiroidismo, eu tive hipertiroidismo, tive lesão coronariana, meu sangue começou a coagular, eu tive trombose, fiquei 6 dias no CTI, tenho labirintite. Então, os traumas, o TEPT, né, que os traumas, após esses traumas muito fortes que a gente sofre, são sequelas que não se acabam nunca. Mas o que vai? As pessoas continuam morrendo, a favela continua sendo militarizada e a gente tem que lutar. Eu me tratei, melhorei, fiz psicoterapia, fiz um bom tratamento e, graças a Deus, eu estou hoje com 64 anos, mas eu estou aí porque daí vier. Enquanto eu estiver de pé, eu vou lutar pela favela, porque a favela não é resiliência, a favela é resistência, e nós somos a resistência, e normalmente são as mulheres mesmo, porque falam os homens, mas também na família alguém tem que trabalhar. Não é que a gente não tem o apoio do marido, a gente tem também, tem o apoio de mãe, de irmãos, mas a gente tem que ir para a luta. E foi em 2004, o Posso Me Identificar se transformou em rede de comunidades e movimento contra a violência, porque começou a acontecer as chacinas na favela. Então, surgiu a rede de comunidades contra movimento contra a violência, que o papel da rede é manter a permanência dos movimentos, igual tem o movimento Mãe de Manguinho, nas favelas, porque é onde os nossos direitos são violados, aonde acontecem as violações de direitos, porque os nossos filhos, quando nasce, a criança, quando nasce, ela já nasce com o direito de estudar. Mas nem sempre a gente tem direito. Eu estava conversando com a presidente da Associação de Moradores, agradecendo o prefeito por fazer uma obra na favela. Gente, política pública, falei para ela, política pública não é dever, não é favor, é obrigação. Então, a gente tem que estar ali para falar com as pessoas, para dizer para as pessoas os nossos direitos, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer. A informação, porque eles não querem que a gente tenha informação. A gente vê como a UERJ está sucateada lá. Uma faculdade daquela sucateada.
os brisolões, que antigamente a criança ficava o dia todo estudando. Então, começa por aí, porque a mãe, ela vai trabalhar no asfalto, ela vai limpar o vaso de quem amanhã vai estar lá julgando o filho dela e falando que o filho dela tinha que morrer porque era bandido. Enquanto ela está lá cuidando, criando o filho de quem tem privilégios, o filho dela está lá na favela, está sem uma atenção nenhuma, está solicitando atenção, mas ele não tem. E o que ele vai ver ali? Pô, de repente ele vê um cara armado, pô, para ele aquilo ali é trabalho, porque pô, o cara tem poder, o cara tem uma arma, o cara usa um cordão, o cara usa um tênis de marca, tem várias mulheres, o cara é feio, mas ele tem poder. Então, aquilo para ele, pô, isso é um poder, é um trabalho. E aí ele vai, né? Pô, ele chega, pô, aí, faz um bonde para mim, vai no McDonald's, compra um lanche lá para mim. E ele vai. Aí volta, não, tu pode ficar com o troco. E ali, o garoto, sem querer, ele já sabia, a mãe nunca sabe. Porque, às vezes, você chega para a mãe e fala, olha, cuidado com o seu filho. Não, meu filho nem sai de casa. Acontece muito. Eu já fui pegar menino, na época que eu era coordenadora de curso, com radinho. E, quando ele me via, ele se escondia. Até que um dia eu chamei a tia dele, que ele é filho do Catra, ele filho do Mr. Catra. E eu fui e falei para ele, falei, Augusto, eu vou trazer sua tia aqui. Levei a tia, aí fui lá com a tia dele. Ele disse que não, até que ele foi preso. Então, o socioeducativo é uma máquina de produzir marginal. O jovem, quando ele entra ali, ele não estuda, ele não faz nada, ele só apanha. Ele apanha, ele tem regras, a família é humilhada, e a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. A gente tem que fazer o nosso trabalho, mostrar para os familiares, para as mães, que só com a educação a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Mas eles não querem que a gente tenha informação. O Estado não quer que a gente tenha informação. Porque eles não querem que a gente não tem voz. Por que a Marielle foi morta? Porque ela dava voz para a favela. Ela denunciava o batalhão que matava, ela denunciava a milícia, ela denunciava tudo. E a Marielle era uma das pessoas que ajudava muitas mães. Quando ela estava no Direitos Humanos, ela apoiava as mães. Ela ia na favela para saber o que estava acontecendo, ela dava apoio à família e ela queria saber mesmo. Foi uma pessoa que eu digo que assim, eu tive... poucas pessoas tiveram o prazer de conviver com uma pessoa tão maravilhosa quanto era a Marielle. Por isso que ela não está aqui. E semelhante aos nossos filhos também, depois de morta, foi taxada de várias coisas, até de mulher de Marcinho VP. Então, eles querem desconstruir tudo que a gente constrói. E aí, voltando à rede, o papel da rede é esse, né? Fortalecer, fazer com que os movimentos permaneçam nas favelas. Tenho vários apoiadores. Hoje eu estou trabalhando com pesquisa sobre o encarceramento, estou fazendo as portas de entrada, né, que é as audiências de custódia, trabalhando com os familiares, porque a família é humilhada, a família sofre. E a droga, o policial, que diz que ele vai para combater, que ele está lá combatendo a droga é coisa, né? Ninguém faz guerra a uma coisa, né? Ninguém faz guerra a esse microfone.
A guerra é as vidas. Então, nós ali, nós somos indignos de vida. Então, quando ele não mata, ele encarcera. Já vista que o Rio é 24 mil presos provisórios. Assim como eles colocaram, quando eles mataram o meu filho, colocaram armas, drogas, colocaram pistola, revólver, só que eles não tinham a mínima noção que fosse haver uma perícia. E quando o perito apertou a pistola desmontou, e o revólver estava enferrujado. Ele já tinha o kit assassino, que sempre teve mesmo o kit assassino. Todo batalhão tem a equipe de matador, que são os ponteiros, que quando ela sobe, vai e mata mesmo. E a gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Porque quando eu tive uma conversa com o ex-secretário Beltrame, ele falou para mim assim, na implantação das UPPs, que eu falei para ele que para mim não era uma coisa que daria certo. Ele falou para mim assim, se existisse a UPP, seu filho não teria morrido. Mas eu tive a oportunidade de falar para ele, o senhor diz que o senhor prendeu todos os traficantes. O maior traficante o senhor não prendeu, que trabalhava do seu lado, o senhor Sérgio Cabral. E perguntei para ele assim, o senhor falou que com as UPPs meu filho não teria morrido. Cadê o Amarildo? Porque o Amarildo foi esses desaparecimentos forçados, que após uma abordagem policial, a pessoa some e você não tem corpo, nem não tem nada, né? Então, eu tive a oportunidade de falar isso para ele devido à minha luta. Porque, em 2006, a rede lançou a campanha do Caveirão. Por quê? A gente sabe que essa militarização é mais poderio bélico, né? Porque as armas vão ser compradas, caveirões vão ser comprados, e a nossa vida vai ser militarizada, e os corpos que vão cair lá vai ser o corpo negro e favelado, porque a mancha de sangue que fica lá é do nosso sangue, é o sangue negro e favelado. E então, nós fizemos a primeira campanha do Caveirão, que era o Caveirão, ele subia a favela a qualquer hora do dia ou da noite. Só que ele tocava uma música. Eu vim roubar sua alma. E aí, né, depois dessa campanha, eles tiraram a música, porque essa música as pessoas ficavam traumatizadas, porque sempre que o Caveirão subia, ele descia com corpos. E então eles tiraram a música, mas aí depois, né, vários caveirões tiveram a disfarçatez de pintar um caveirão de branco, que é o Caveirão da Paz, que está brincando, debochando da nossa cara. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, que a rede continuou com esse trabalho. Agora, em dezembro, a gente lançou a nova campanha do Caveirão, quando começou a militarização nas favelas, porque segurança pública, a segurança pública está sendo usada politicamente, né? Que a gente entende, né? Que a intervenção, a segurança pública está sendo usada politicamente. E segurança pública não é política. Segurança pública são policiais, são segurança comprometidos com a instituição. Mas aí, né, nós lançamos a campanha do Caveirão, Caveirão não, Vida nas Favelas contra a Operação. E lá em Manguinhos, né, porque um policial civil morreu lá, começaram as operações, né, 10 dias do Jacarezinho, né, e se estendeu para Manguinhos também depois, né. E aí a gente tem o Caveirão Voador, e a gente tem um áudio na campanha do Caveirão que um policial da UPP dizendo assim, aí, ó, fala para esses caras da Civil que estão mandando bala aqui no pessoal de Azul, que era a UPP, no container.
Agora, se eles estavam atirando em cima da UPP, imagina o que eles fazem nas nossas casas, que é uma laje, às vezes é um telhado. O que fazem? Porque o caveirão aéreo, ele dá voo rasante e ele atira mesmo, né? Porque atira para matar. E a gente fez essa campanha do caveirão não, e em 2017, a rede resolveu que a gente iria cobrar das instituições, cobrar do MP, cobrar da Leste, dos políticos, porque os políticos são gananciosos e eles só olham para o umbigo deles mesmos. E lá em São Paulo saiu as Mães de Maio, teve uma lei lá que é a semana da pessoa vítima da violência do Estado. E falou, não, nós vamos fazer isso aqui no Rio. E aí, né, nós fizemos um ato, vieram pessoas de outros estados, fomos até a LERJ, porque tinha uma carta na LERJ que 2 mães entregaram, porque, para a gente ver aqui, o que funciona é o coletivo. Uma mãe sozinha, ela até consegue a justiça, mas o coletivo, ele funciona, porque quanto mais gente gritando, mais alto é a nossa voz. E aí, nós fizemos esse ato, que foi o segundo encontro. O primeiro encontro de familiares e vítimas foi em São Paulo. Aí veio o pessoal de São Paulo, veio Mãe de Belo Horizonte, que já foi juntando em rede nacional. E fizemos esse evento para cobrar do Estado, da LERJ, uma lei da Semana das Vítimas. E essa lei foi aprovada, ainda foi aprovada com a reparação psicossocial. E hoje já tem famílias que já estão sendo chamadas, que é uma reparação, porque o Estado nunca vai nos indenizar, porque ele nunca vai devolver o nosso filho. Eu também consegui, pela Defensoria, que o Estado fosse condenado a pagar uma reparação para o meu marido, para mim, para o meu filho, que tinha 13 anos, para a minha neta e para a mãe dela. Só que o Estado quer pagar o salário do meu filho de 2003, e eu não aceitei. Aí está para cálculo, mas para mim não vai adiantar, porque a minha luta é por memória, verdade e justiça. Mas depois do que aconteceu, que a minha neta já recebe, infelizmente eu cheguei à conclusão que não haverá justiça nem reparação que pague os danos que eu sofri, que todas as mães sofreram. Mas, mesmo assim, a gente vai cobrar do Estado, porque ele que é responsável pelos atos praticados pelos seus agentes. E fizemos, para cobrar também, lá na LERJ, o auto de resistência. O policial que já tenha sido envolvido em outros autos, que ele seja afastado. Essa lei ainda não passou, mas está sendo cobrada. Teve uma audiência, a Ana Paula cobrou lá na LERJ, né? A gente está sempre cobrando, e fomos cobrar depois do MP. Por quê? O MP só quer encarcerar. O MP ele tem que investigar. Aí entregamos, fizemos uma manifestação na porta do MP, Acorda MP. Foram cerca de 40 e poucas famílias, fomos recebidos. No dia, o procurador-geral do MP, o pai dele tinha falecido, ele recebeu 5 familiares que eram casos emblemáticos. Emblemáticos assim, né? Milícia, essas coisas, né? Porque a gente tem mãe que o filho morreu, ela achou o corpo do filho 9 dias sem cabeça e ela não pode falar. E ela, 1 ano depois, ela conseguiu o óbito, porque dependeu do Estado para fazer o DNA. E aí nós fizemos esse ato, Acorda MP, fomos muito bem recebidos, e aí tem o órgão lá, que é o GAESP, que é um órgão do MP, até o Paulo Roberto, que nos recebe lá também, estava aqui antes de ontem, é o Paulo Roberto, a Maria Lúcia, entregamos uma carta e um documento com 20 casos de inquéritos, que tinha inquéritos que estavam há 9 anos na delegacia. E aí, para nossa surpresa, já tem 1 ano, 12
casos já estão no MP, algumas já foram chamadas e não volta mais para a delegacia, e a equipe que está lá é muito boa, que é o Paulo Roberto, a Maria Lúcia, recebe as mães, recebe os familiares, e aí nós conseguimos, cobrando do MP, porque o MP também é racista, é preconceituoso, e tem mais de 400 militares atuando no MP. Então, não é nada favorável a nós. Só aonde que nós fizemos, que foi em julho, que é o Julho Negro, que a gente tem o Julho Negro também, que é as pessoas que são os desaparecimentos forçados, as pessoas desaparecidas, que a gente é baseada nas Mães de Acari, que onde aqueles jovens, 11 jovens foram sequestrados e desaparecidos, né? Foram mortos, mas as mães estão há 28 anos procurando os corpos dos seus filhos. E aí nós fizemos esse ato na chefia da Polícia Civil, sendo que uma semana antes o chefe da Polícia Civil não estaria lá, nós fomos, entregamos a carta documentada, protocolada, e no dia da nossa manifestação, desaparecimento forçado, o que a gente vai levar? Levamos bonecos, espalhamos na porta da Polícia Civil com sangue, tinta vermelha, que era aquele sangue artificial. E aí, como o chefe da Polícia Civil não estava lá, quase que nós fomos presos, mas a gente tem, né, o nosso amigo, que é o Orlando Zacconi, que fez a ponte para a gente, ele ligou e falou, não, quase que nós fomos presos. Ele falou, não, a chefia já sabe que isso vai acontecer, que eles estariam... mas estão depredando, não sei o quê. Não falei nada, a gente só colocou os cartazes, né, dos desaparecimentos forçados e para cobrar as perícias, porque a primeira coisa que a polícia faz é tirar o corpo. Por quê? E a polícia ela não tem autorização para tirar o corpo, mas ela tira para dizer que ela socorreu. Sendo que pergunta se tem sobrevivente de quando tem morte na favela. Porque não, ela bota dentro do carro para poder ela acabar de matar. No caso do Borel, teve porque na hora teve uma comoção muito grande e a família conseguiu pegar o Pedro e o Leandro, que eram sobreviventes, e levar para o hospital, porque não tem. E aí a gente estava cobrando, né, a perícia com uma autoridade policial, só que da chefia de polícia a gente não teve resposta. Mas é assim, né, a gente continua na luta e uma mãe abraça a outra. Tem 4 anos que aconteceu com a Ana Paula. Quando aconteceu com meu filho, a gente fez, foi uma comoção muito grande, e o que eu queria é que não acontecesse, que o meu filho, infelizmente, meu filho não foi o último. Mas a gente sabe que a nossa luta tem que continuar, que a favela sempre vai ser taxada que ela é que faz a violência, que ela é violência, mas a gente vai ter que estar aí para lutar, porque a primeira coisa é dignidade. A gente quer a dignidade, porque a gente não tem dignidade, a gente não tem o direito de ir e vir, nossos filhos não têm o direito de estudar. A gente quer que o mesmo direito que a elite tem, que o privilegiado tem, que nós tenhamos também, porque não tem a lei, que somos todos iguais perante a lei. Então, a nossa luta é por direitos, que são violados a todo dia, a toda hora. Eu acho que eu já falei demais. Muito obrigada. A gente encerra o evento com essa fala das mães. Enfim, a gente abriu com potência, né? E aí também termina com essa reflexão e também um convite para que a próxima vez que nós tivermos a honra de contar com a presença delas aqui, para que esse auditório esteja cheio,
né? Ele não está vazio, nós sabemos, mas que vocês também conversem com seus colegas, né? E porque muito também das articulações são feitas nessa comunicação, né? Entre amigos, entre colegas e entre até aqueles de quem discordamos por vezes, né? Enfim, a gente sabe que a PUC-Rio muitas vezes se coloca como um ambiente hostil a alguns debates, né? Então, que as propostas, as reflexões que foram colocadas aqui, as provocações que foram colocadas aqui, para que elas ressoem para além, né, desse prédio, né, para além dos dias que povoaram esse evento aqui. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem se disposto a vir até aqui falar sobre isso que é tão difícil. Tá bom? Muito obrigada e parabéns pela luta. Força aí.